Um abraço para Eduardo Cunha, para Caveira, Aline, pessoal, todo torcedor do Vasco que estão comigo aqui. Mandaram mensagem dizendo que acham que o Léo Jardim poderia ter feito melhor no lance. Mas aqui opiniões divididas aqui. A maior parte aqui da equipe acha que não. Então vamos lá. Seguinte, vamos falar sobre o clássico, né? Cruzeiro e Atlético. Atlético e Cruzeiro jogaram na Arena MRV. E o Cruzeiro acabou vencendo pelo placar de 2-0. Vamos começar a mostrar os melhores momentos? Eu não sei vocês, mas acho que o Galo foi melhor no primeiro tempo, né? Depois do gol, no início da segunda etapa, aí sim, acho que o Cruzeiro fez um segundo tempo muito melhor do que o do Galo. Mas eu daria, se fosse uma luta de boxe, eu daria a vitória por pontos para o Atlético na primeira etapa. E você, Mansur? Eu acho também que eu estou com você. O Atlético o primeiro tempo ele caminhou para um terreno que o Atlético queria mais do que o Cruzeiro. Parecido com o Atlético e Flamengo, assim, né, Mansur? De muito embate individual. O Cruzeiro tem essa grande oportunidade numa recuperação de bola do Lucas Romero na saída, mas o Atlético vai com os encaixes individuais dele, Agora, esse lance, sobrava sempre um zagueiro do Cruzeiro, que no caso, nesse lance, foi o Fabrício Bruno, porque o Atlético queria que sobrasse um zagueiro na linha defensiva dele. Ele sai, o Alexander, que perseguiu o Lucas Romero, tenta ir nele, mas evidentemente chega atrasado porque teve que trocar a marcação, e ainda tem a movimentação do Christian, que leva o Arana para longe, abrindo o caminho para o Fabrício Bruno chutar. Mas era isso, o primeiro tempo era de um jogo de posse mais picotada, de ataque rápido, de um lado ao outro, e isso interessava mais ao Atlético até do que o Cruzeiro, que tinha tido até o início de jogo um pouquinho melhor, mas depois o Atlético foi melhor no primeiro tempo, mas não era um jogo também de tantas oportunidades assim. E é outro jogo que é muito influenciado pelo gol. O gol sai logo no início do segundo tempo e a partir daí muda muito. O Atlético desmorona no jogo. O ambiente do estádio muda completamente. O ambiente muda de impaciência, o Atlético não faz uma grande temporada, pouco depois sai o segundo gol na bola parada, e aí o Cruzeiro tem dado momento até a chance, porque o Atlético se expõe demais com as mudanças que o Cuca faz. O Atlético tem até oportunidades não digo nem oportunidades de gol, salvo essa da arrancada do Gabigol. Não digo nem tanto oportunidades claras de fazer o terceiro gol e quase matar o confronto, mas ele tinha espaço para isso, né? Só que até a formação que ele termina, que o Leonardo Jardim vai fazendo trocas, a formação que termina já não tinha tanto escape de velocidade assim, e o Cruzeiro acaba nem criando tanto, mas tinha muito espaço no fim do jogo. Agora, o que mais chama a atenção nesse Atlético, Alex, como no segundo tempo foi incapaz de criar uma chance de perigo contra o gol do Cássio, né? Mesmo com 40 mil pessoas lá na Arena do Galo, o Atlético não conseguiu botar o Cruzeiro em perigo no segundo tempo. No primeiro, sim, né? Fez um bom jogo. Mas no segundo, o Cássio foi quase que um espectador do jogo. Você vê que ele acaba tirando até o Scarpa, né? E o Hulk não sai porque é o Hulk, na verdade, né? Mas o Hulk também não fez um bom jogo. Aí faltou o diferencial para o Atlético, acabou faltando. E outra entrada do Dudu também, que parece que não convence. Que não foi bem de novo, né? Sobre ele, Rony, hoje parece que para mim o Rony ele pode causar algo a mais, né? E assim o Dudu pouco a pouco ia entrando e tentando mostrar alguma coisa diferente. O Cruzeiro ele veio, lógico, vai se proteger. Eu estou jogando contra o meu maior rival e vou sentindo o jogo, como é que vai, daí faz um gol no chute daquele do Fabrício Bruno, que é pouco provável, né? Agora, que chute estranho, não foi? Porque não acabou foi sendo um golaço. De fora da área, o pessoal costuma dar aquele chute de peito de pé, né? Tal, né? Principalmente de longe. Cara, ele deu um chute meio diferente, parecia um cruzamento, a bola né? Tava em cima dele, a bola perto dele, ela uma foi curva no trinco. Não, é de uma felicidade. Que golaço. É um golaço espetacular. E ali abre essa vantagem que num clássico ajuda demais. E aí você mantém a sua confiança e aí vem a estabilidade do Atlético, ele vem demonstrando muitas vezes, né, cara? E acaba sucumbindo a um resultado que não vai ser fácil de reverter. Agora, tem uma coisa que me chamou a atenção no jogo, assim, porque quando a gente olhou a escalação do Atlético, tinha uma dúvida como é que ia ser a distribuição dos jogadores em campo, né? Eu, por exemplo, imaginava de início o Dudu junto do Hulk por dentro, Scarpa pelo lado direito, que normalmente ele tem feito muito isso, e o Coelho pela esquerda. Na verdade, não. Ele começa com o Dudu pela direita, o Scarpa pela esquerda e Coelho fazendo por dentro com o Hulk. No meio do primeiro tempo, ele, um pouco antes da metade, ele muda. Traz o Coelho para a esquerda. Traz o Scarpa para dentro, né? O Coelho vai para o lado esquerdo e o Dudu para a direita.
foi um momento que teve um pouco melhor o Atlético. O Coelho foi mais perigoso. Foi mais perigoso, você criou algumas triangulações pela esquerda, quando o Alexander também caía por ali, o Arana. E aí, na volta do intervalo, ele voltou à formação inicial. Logo tomou o gol e o Atlético nunca mais voltou ao jogo. Estou dizendo que saiu por isso, mas eu não entendi também essa opção de intervalo dele. Provado que não deu certo, né? As mudanças, no caso. Deixa eu ouvir os dois treinadores, né? Primeiro deixa eu mostrar uma imagem do fim do jogo, na entrada dos times pro vestiário, ali no túnel, né? Sim, o Cuca e o Pelaipe, né, que é diretor do Cruzeiro, acabaram trocando ofensas ali, né? Olha lá. Um xingando o outro e tal, e aí o Cuca volta depois, né, estava a caminho do vestiário, para discutir com o Paulo Pelaipe, hoje dirigente do Cruzeiro. Aí, a discussão entre eles. Clássico, às vezes os ânimos se exaltam. Vamos ouvir os dois treinadores, Cuca e Leonardo Jardim falaram depois do jogo, a gente mostra agora para vocês aqui no Troca. O jogo, eu penso que o primeiro tempo nosso foi muito bom, nós poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol e pecamos mais uma vez nas finalizações, um jogo bastante intenso, muito corrido, lá e cá, nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Cruzeiro numa bola despretensiosa, muito despretensiosa de fora da área, um gol atípico, né? De zagueiro, fez um golaço e aí muda todo o jogo, o contexto vira outro. Tem que acreditar, lógico, tem jogo, tudo é possível. Da mesma forma que você perdeu aqui, você pode, no jogo da volta lá, fazer o placar. Lógico que é muito difícil, porque o Cruzeiro hoje ele vive um grande momento, as coisas estão dando tudo certo para eles, é incrível. O primeiro gol é um gol muito atípico, né? E eles estão vivendo, acho que, o melhor momento do que o nosso. Isso é óbvio, é notório. Já tem uma equipe encaixada, já tem um sistema adequado, né? Ganhou tempo em relação a nós por não estar em tantas competições, não ter um desgaste, ainda que a gente tenha poupado o time no último domingo com São Paulo, não foi o suficiente para hoje a gente vencer. O treinador Cuca, ele entrou com uma estrutura no princípio um pouco diferente daquela que era o habitual, com dois avançados e duas pontas a bascularem por dentro, não é? E isso criou-nos alguns problemas, principalmente nos primeiros 10, 15 minutos. Mas às vezes é difícil de acertar essas situações dentro de campo. Os adeptos do Atlético também vieram em massa, estava muito barulho e às vezes é dificuldade do treinador. E na segunda parte acertamos um pedacinho essa situação, que tínhamos que equilibrar o jogo mais com a linha de 4 e não estar a saltar nos pontas do adversário. Também retificámos mais uma outra situação, principalmente com bola, estávamos a errar alguns passos e eu disse, é preciso ter confiança, estamos a jogar na casa do adversário, mas também já jogamos no Maracanã, já jogamos no Botafogo, é preciso ter confiança quando tivermos a bola e eu acho que isso melhorou a confiança com bola, a capacidade de circulação, a ligação do jogo e isso foi importante para a construção dos golos. Eu parabenizei o Fabrício pelo gol e disse-lhe a ele, pronto, eu hoje eu tenho muitas coisas e ensino, mas deste não ensinei aquilo, foi talento individual dele fazer aquele bom remate. Pronto, em relação ao escanteio, ao segundo gol, vocês sabem que nós temos uma progressão muito grande naquilo que diz respeito às bolas paradas. O Cruzeiro era uma equipa que tinha muitas dificuldades nas bolas paradas, hoje em dia é mais competente em termos ofensivos, em termos defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, mas principalmente pelos jogadores. Tá aí, Cuca e Leonardo Jardim falando sobre essa vitória do Cruzeiro 2-0. Uma boa vantagem para o jogo da volta no Mineirão, também lá em Belo Horizonte. Então uma torcida só vai, a torcida do Cruzeiro. Se o Galo sai na frente, aí ele está um gol de... E isso interfere psicologicamente. E para os pênaltis. Então, Temos dois ultra especialistas em defesa. Eu ia falar isso. Esse jogo vai para os pênaltis, vou te falar. Dois monstros do lado, o Everson do outro. Melhor evitar. Melhor evitar. Porque aí vai ficar até de madrugada. Os caras batendo lá, e uma hora Cássio, uma hora Everson. Não vai ser o jogo
que nós Jogo do tivemos United hoje à hoje. tarde. Exato. O Grimsby. Não. 12-11. Confira no Sport Center daqui a pouco. Longe, daqui a pouquinho no Sport Center na sequência. Aí é inevitável, as comparações elas são cruéis. Sempre. De novo você vai jogar em cima de mim. Isso aí. Mas aí a gente olha para o trabalho do Léo Jardim e do Cuca, né? A gente fica impressionado como o trabalho do Léo Jardim andou rápido e do Cuca ainda encontra algumas dificuldades, embora o Galo tenha ido bem no primeiro tempo, mas né, ainda tem umas oscilações que o Cruzeiro parece não ter. O Cruzeiro é mais consistente, mesmo oscilando. Eu acho que a maneira como o Léo Jardim gosta de jogar é um pouco mais, não falo nem que é melhor nem pior, é mais simples de ser executada que a maneira do Cuca. O Léo Jardim falou, essas coisas da perseguição individual, dessa correria toda, um jogador escapa um pouco de um lado... Aí Mas ele não meteu o pau, ele só descreveu. Sim. Isso. Só descreveu. Eu não gosto muito, tá? Eu sei. Eu gosto de pressão na saída de bola individual, recompôs para mim é na zona. Ele assim, só sabe? disse Marcação por zona. como ele lidou com Posicionada. isso. Sim. Variando posicionamento e tal. Ele, na verdade, o que ele fez? Vai marcar individual? Vou. Então eu vou balançar essas marcações todas. Isso. Né? Então, foi bem. Então, acho que é mais simples posicionar como o Léo Jardim posicionou a equipe do Cruzeiro. E tem uma outra coisa que acho que ajudou muito, por mais que seja contraditório. Ele pegou o Cruzeiro quando ele chega com futebol horroroso, perdendo de times minúsculos na América do Sul, jogando nada, com um elenco estrelado promissor e que, exatamente pela fase ruim, ele chegou, olha, eu faço aqui do meu jeito. E o time assimilou muito rápido o jeito de se defender, primeiro. E aí entrou a fase do Caio Jorge, que é excelente, o Matheus Pereira para mim joga demais, é um maestro, como os cruzeirenses gostam de dizer. Alguns jogadores de frente tiveram uma fase muito boa. O Dudu saiu, o Gabigol foi para o banco em silêncio e o clube se fortaleceu. Esse processo do clube se fortalecer de maneira muito clara, o Atlético ainda não vivenciou. O Atlético, nesse período, teve uma fase que os jogadores reclamaram da questão de salário. Isso passou, né? Passou, acabou. Pagaram, mas teve jogador que começou a entrar na justiça. Foi. O jeito de jogar, desgastou a às relação vezes com a funciona, torcida. muitas vezes não. Por exemplo, você quer fazer marcação individual com o Dudu, jogando na linha do meio, recompondo do lado, pode funcionar. Agora, é um risco. Hoje é mais difícil. É um risco. Então, assim, é mais fácil executar o jeito do Léo Jardim jogar do que o jeito que o Cuca quer com os jogadores que o Cuca tem utilizado. Sim. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.